Fala galera, bom dia. Vamos lá para mais uma semana. Hoje é dia 22 de janeiro. Muita coisa para acontecer essa semana, coisas importantes. Começando aqui, ó. Domingo saiu aqui alguns dados econômicos da China, que é a taxa preferencial de empréstimo. Normalmente, quando essa taxa cai, os índices sobem, porque o mercado vê como um estímulo da China em relação ao mercado financeiro. A China está perdendo a confiança na sua economia, ela não baixou a taxa de juros como era esperado, e ela está perdendo a confiança porque vem aí uma quebradeira, alguns setores estão quebrando, o setor imobiliário com sérias dificuldades, o governo de lá acabou resgatando algumas empresas, umas 2 semanas atrás teve falência de uma grande incorporadora ali imobiliária, então até tá, quer ver, ó, tá no Bloomberg aqui algumas matérias falando justamente sobre isso. A BlackRock, que é aquela empresa gigantesca, como vocês sabem, a maior do mundo, né? Venderá torres de escritórios em Xangai com desconto, ou seja, a economia lá tá encolhendo. E aí a economia da China encolhendo é aquilo que a gente viu em 2007, 2008, né? Só que era o contrário. A recessão no mundo inteiro e tal, só que a China estava em expansão, estava crescendo muito. Eu não sei se vocês lembram, a China comprando muito minério nesse período, assim. Então, o Brasil surfou essa onda junto. A gente ouviu falar que 2008 foi uma marolinha, mas, na verdade, foi uma tempestade completa. Aqui no Brasil, foi sentido como uma marolinha por conta da China. A China importava muito do Brasil, e isso ajudou muito a economia do Brasil naquela época, lá de 2008, quando teve aquela crise subprime nos Estados Unidos. Só que agora é o contrário, né? A China desacelerando, o resto desaceleraram tudo junto. E aqui no Bloomberg hoje está justamente falando sobre essas coisas assim em relação à China. Eu até fiquei pensando, né? Porque os índices estão em máximas históricas. E indicadores mostraram ali que pode vir uma recessão ou, enfim, como é que eu vou dizer? Uma correção dos índices, vamos chamar assim, né? Porque eles estão subindo e de repente cai bastante ali, 10, 15% e depois volta a subir. E o que poderia desencadear isso? E a gente até fica especulando aí que pode ser a crise da dívida meio soberana e tal, mas às vezes pode ser uma desaceleração da China, pode desacelerar o resto do mundo, né? Essas matérias aqui estão justamente hoje aqui no Bloomberg, e por coincidência eu até estava pensando sobre isso. Aí depois eu vi aqui, ó, eu vi Never Trumpers se prepara para o fechamento em New Hampshire, então tá rolando as primárias de lá, aí eu fui dar uma pesquisada, eu vi uma matéria aqui no The Economist. Donald Trump representa o maior perigo para o mundo em 2024. E aí, o que significa sua vitória nas eleições americanas? E eu estava vendo, ele está com 59% dos eleitores estão preferindo o Trump e apenas 37% o Biden. Isso aqui é muito importante, porque nós já operamos durante o governo Trump, e é muita volatilidade, é muita manipulação, no sentido assim... agora que eu reparei aqui, ó, no sentido de ele falar uma coisa, aí os índices caírem num dia, no outro dia ele fala, não era bem isso, e os índices sobem e tal. Foi uma loucura operar durante o governo dele. Tirando a parte política, tirando a parte econômica, os planos econômicos dele, que ninguém sabe o que vai ser feito, mas operar durante o governo Trump foi um desafio gigantesco. Porque não tem análise técnica que aguente, por exemplo, as falas de alguém movimentando o mercado para cima e para baixo. Mas foi bem interessante. Então vai ser interessante acompanhar tudo isso. Se vocês colocarem Trump aí nas notícias, vocês vão ver que tem bastante gente replicando essa matéria aqui do The Economist. E aí, voltando aqui para o calendário econômico, então, hoje, segunda-feira, não tem feriado só na Índia, mas não importa pra gente. Tem discurso da Christine Lagarde, só que durante o Fórum Econômico, quase todos os dias teve discurso dela lá, então não sei muitas novidades, né? Inclusive, ela fez discursos com os dados econômicos que saíram lá sobre a inflação da zona do euro, que subiu. E aí, hoje à noite, tem taxa de juros aqui pelo Banco do Japão, que é importante, ó. A ideia é manter menos 0,1 negativo, só que muito se fala sobre o que eles vão fazer esse ano, porque esse ano eles acabaram afirmando que eles vão talvez sair dos juros negativos, que estão há décadas nesse juros negativo, para o juros positivo. Deve ser subir para 0,1 positivo, né, que é um juros insignificante. O mercado quer ouvir o que o Banco do Japão tem no seu relatório de projeção anual. Então vai vir bastante movimentação hoje, ali por meia-noite e meia. Quando sai a decisão de juros, beleza, o mercado reage e tal, como a gente já sabe, mas depois tem a coletiva de imprensa lá de madrugada, né? Então vai ter a movimentação por conta do relatório de projeção anual, e se aqui tiver sinais de que eles vão subir a taxa de juros, o Ien vai se valorizar. Então o Ien vem para baixo. Talvez seja aí uma das boas oportunidades. Eu, particularmente, estou vendido no Ien ali.
E aqui, coletiva de imprensa é só 3h30. Coletiva de imprensa também é um outro momento importante, porque vão responder as perguntas lá, e se tiverem perguntas em relação à taxa de juros, isso pode trazer movimentação também, né? Então é meia-noite uma movimentação, e depois 3h30 da manhã, ali 3h40 da madrugada. Lembrando que é tudo o horário daqui do Brasil, né? Horário de Brasília. É necessário que você coloque aí o seu fuso horário para poder marcar de onde você está. Aí de resto, depois tem balança comercial, tal, na terça-feira. Aqui eu vou falar no decorrer da semana, saem alguns PMIs, então como vocês viram, a gente teve dados de inflação semana passada retrasada, e agora começa a sair os PMIs, e os PMIs também são importantes, né? Tem declaração de taxa de juros, tem decisão de taxa de juros aqui pelo Banco do Canadá também a semana, PMI industrial, então essa semana tem PMI industrial dos Estados Unidos, tem PIB dos Estados Unidos, e tem o mais importante de todos, que é na sexta-feira, que é o PCE. Tem decisão de taxa de juros também da zona do euro essa semana, na quinta-feira. Então a gente tem muita movimentação. Na sexta-feira, vamos aqui, ó, chegar na sexta-feira aqui, tem o PCE. Então esse indicador aqui, ele é um indicador de inflação ele é o preferido pelo Banco Central americano, então vai ter muita movimentação por conta dele, né? Se a inflação subir, é aquilo que vocês já sabem, a gente vai conversar sobre isso num outro Morning Call. Mas na sexta-feira também tem muita volatilidade, assim como sai o PIB também junto. E depois renda, esse aqui, ó, renda pessoal, gastos pessoais, consumo pessoal, tudo isso aqui é importante tá olhando aí, que isso traz movimentação, né, de forma geral, assim. O que a gente não viu na semana passada de movimentação, essa semana a gente vai ver. E outra coisa que eu queria falar para vocês, o Dow Jones acabou subindo bem aí na semana passada, puxado por empresas de tecnologia. Ele renovou máxima de novo, é esse aqui, ó. Vamos aqui no semanal. Eu vendi Dow Jones, acertei o fundo do Dow Jones, mas está tranquilo ainda. Ele rompeu, este candle aqui acabou rompendo, renovando a máxima histórica, então novamente ele está lá em máximas históricas, beirando 38 mil pontos. Ele está em 37.940 nesse momento, mas ele chegou em 37.993, beijou ali 38 mil pontos. E aí, é o que eu falei para vocês, se começar ali notícias ruins e não sei o que e tal, aqui a gente está olhando o semanal, a gente está falando de semanas com o índice subindo, né? E a gente não via isso faz tempo sem nenhuma correção, assim, ó. Igual vocês estão vendo esses candles vermelhos para baixo aqui, é uma semana de correção. Sobe, depois corrige, sobe, depois corrige. Mas aqui foi 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas. Teve um pequeno candle aqui que eu particularmente acredito que seja de realização, não é nem de correção. E depois já emendou de novo semanas subindo aqui. Então ele está subindo a 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9... umas 12 semanas que ele está subindo aí, sem parar. Isso aqui é desde o mês de outubro de 2023. Tá faltando uma correçãozinha aqui, né? Aí se fizesse uma correçãozinha aqui até 36 mil pontos, não seria uma má ideia. Mas tem que acontecer alguma coisa mais negativa aí para ele poder vir para baixo. Aqui tá no intraday, numa hora. Pode ver que abriu com gap de alta ontem à noite. Quer ver, ó? Vamos pôr no 15 minutos. Ali, ó. Abriu com um gapzinho de alta aqui e se manteve, né? Já dá para considerar que fechou o gap. Já fechou, já. Mas está faltando alguma correção aí para níveis mais baixos, o índice Dow Jones. Por enquanto, sem sinais, assim. O Nasdaq também subiu bem, subindo 0,5%. A gente olha aqui, ó, vem aqui. O S100 tá aqui, ó. Tava subindo, fechou, né? Subindo 0,5% na sexta-feira, assim como o Dow Jones também, ó. Esse aqui é o futuro. E agora o Nasdaq está fazendo uma correção, mas o Dow Jones ainda não está fazendo essa correção. Então eu particularmente esperaria hoje, esse aqui é o S&P 500 também subindo. Eu esperaria um dólar um pouco mais fraco aí, por conta dessas notícias da China, de desaceleração e etc e tal. Essa é a minha visão para hoje. Fechado? Então, como vocês viram ali, bastante coisa para a gente conversar essa semana. E aí no Morning Call do dia a dia, a gente vai falando sobre cada um desses dados econômicos aqui e o que esperar para o dia. Hoje, por enquanto, é só, de repente, uma possível fortalecimento do Yen, ou seja, no gráfico é para baixo e não para cima. Eu, particularmente, duvido muito que vai desvalorizar mais de onde ele está ali com declarações de política monetária do Banco do Japão, lá, com um relatório de projeções anual, enfim. Mas, mercado financeiro, como vocês sabem, tudo pode acontecer. Fechado? Então tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Até o próximo Morning Call. Tchau.